Salve, salve Brasil, muito bom dia, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Ferro, o podcast que mais cresce no Brasil. Eu sou o Felipe Corleta, muito obrigado a vocês pela sua audiência, já compartilha esse vídeo com todo mundo aí do teu círculo social, porque hoje nós vamos falar de saúde, vai ser um episódio incrível, mas sem antes agradecer os nossos patrocinadores, Minerva Foods, Adapta.org, G4 Educação e W-Shirt, inclusive a W-Shirt com promoções incríveis no site. Se tu clicar aqui na descrição, no link da descrição, tu vai encontrar aí as roupas básicas mais lindas do Brasil. E hoje anunciando um novo patrocinador, a Brasil Health, consultoria de investimentos. Vai. A Brasil Health, consultoria de investimentos independente, que pode te atender. Assim. Hoje vamos anunciar, vai do Brasil. Cara, termina aí de arrumar, depois eu faço, pô. Desculpa. Pelo menos não caiu na tua cabeça. Caiu na cabeça do doutor. A gente nunca parou um episódio assim, sabia? Primeira vez, 118 episódios. Vai. E hoje anunciando um novo patrocinador, a Brasil Health, uma consultoria independente de investimentos. Se tu quer ter uma segunda opinião sobre a tua carteira de investimentos, tá pensando, tá com dúvida de que eventualmente o teu assessor tenha te colocado em produtos ruins ou que não estão alinhados ao teu perfil de investidor, clica aqui no link da descrição e te inscreve para ter uma análise da tua carteira de investimentos sem compromisso, combinado? Rafael Ferri, muito bem-vindo ao podcast. Muito boa noite a todos. Bem-vindos ao podcast que mais cresce no Brasil de muito longe, ou melhor, ainda não, uma hora em breve, também uma hora, já passamos 6 milhões de inscritos no YouTube. Para você, hater, peço para que você imediatamente compartilhe esse episódio nos grupos de WhatsApp e fale que absurdo eles estão falando. Hoje nós vamos falar com o nutricionista dos nutricionistas. Está aqui o Dr. Luciano Bruno. O homem sabe tudo de nutrição. E é um fenômeno nas redes sociais, né? Fenômeno nas redes sociais. O nutricionista dos nutricionistas. Tu gostou desse, hein? Gostei. Viu? Eu sou o cara dos jargões. E eu queria abrir o podcast perguntando sempre uma mini aula aqui, né? Podcast dos formadores de opinião. E eu aproveito aqui também para me consultar sempre, né? Com todos os convidados. Sempre a gente vai grátis, aprendendo, né? Aqui com os convidados. Jejum intermitente, doutor, funciona ou não funciona? Bem-vindo. A maquininha tá ali, tá? No final do podcast a gente passa, combinado? Na verdade, gente, primeiro, obrigado a todo mundo que está nos ouvindo. Jejum intermitente funciona se aplicado corretamente. Eu uso o jejum intermitente como estratégia e não algo que a gente usa para a vida inteira. Porque as pessoas falam, quero fazer jejum. E começam a fazer jejum intermitente todos os dias. E vai perdendo um pouco daquele benefício, daquela eficiência do que a gente busca quando faz jejum. Toda vez que alguém me pergunta isso, a primeira coisa eu penso, para quê, para quem e quando? Por exemplo, uma pessoa que quer simplesmente emagrecer. Se ela fala para mim, eu quero emagrecer fazendo jejum intermitente. Isso não é o caminho. O jejum intermitente a gente faz por outros motivos. A gente faz jejum intermitente para estimular a autofagia, a gente vai falar disso bastante aqui hoje, que é a faxina celular, para estimular o nosso sistema antioxidante, para melhorar, para modular citocinas inflamatórias. Então o jejum intermitente ele é uma estratégia bem usada. Mas se você, por exemplo, me diz, eu faço jejum intermitente, eu fico tonto, eu fico com dor de estômago e o meu rendimento é muito ruim. Ou está fazendo errado, ou o jejum intermitente não é para você. Então, cada um responde de uma forma e cabe a nós profissionais olharmos com muito detalhe se aquela pessoa vai ter bons resultados fazendo jejum. E como é que funciona o jejum intermitente, assim, na maioria dos casos, na média? A pessoa não toma café, não almoça, não janta, como é que é? Tem várias formas de fazer. E aí eu sempre pergunto, o que é mais importante para você, café da manhã ou jantar? Por exemplo, para você, o que é mais importante, café da manhã ou jantar? Jantar. Então, se o jantar é mais importante, a gente pula o café da manhã. Por exemplo, você jantou às 19 horas, você vai ficar sem comer nada que tenha macronutrientes até no dia seguinte, meio-dia, 1 hora. Você pode tomar coisas que não tem macronutriente. Por exemplo, café,
chá, essas coisas não quebram o jejum porque não tem macronutriente, carboidrato, proteína, gordura. Exato. Se não tem, não quebra o jejum metabólico. E aí é mais fácil. Agora se a pessoa fala, não importa com o jantar, mas eu amo café da manhã. Então pra que ficar sofrendo? Então faz o contrário. Come até umas 4 horas da tarde, para de comer e vai comer no outro dia 8, 9 da manhã, por exemplo, no café da manhã. Então, tudo depende. Quem é você e o que você prefere. Não existe regra. Existe uma forma de fazer jejum que eu gosto muito, que se chama Time Restricted Feeding. Isso, a pessoa come de 8 da manhã às 3 da tarde. Isso é um jejum muito eficiente para as pessoas que não se importam em jantar. Por exemplo, para mim não funcionaria, porque a refeição que eu mais gosto de fazer é jantar. E o café da manhã, passo batido. Então, para mim é muito mais fácil fazer isso. E tem gente que se adapta. Às vezes, não toma mais café da manhã. Treina em jejum, não se sente bem comendo de manhã e vai comer alguma coisa lá pelas 10, 10 e meia, como se fosse um lanche. Tá valendo. Então, tudo depende. Como que você se sente e quais são os resultados. O que você... E a gente avalia muita coisa. Se você está perdendo massa muscular, se você está tendo energia, se está melhorando o seu sono, como está a sua frequência cardíaca. Tudo é muito importante para a gente avaliar se realmente vai ser benéfico e está sendo benéfico para você. E onde é que encaixa o treino nessa pessoa que passa 12, 15 horas sem comer? Ela precisa treinar depois de comer? Pode treinar em jejum? Tem alguma diferença no resultado? Se você faz jejum, é assim. Um dos motivos de se fazer jejum se chama cetoadaptação. O que é cetoadaptação? Você se acostumar com moedas energéticas diferentes. Isso, para mim, é o mais importante do jejum. Porque, suponhamos, se você come de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas e você passou a vida fazendo isso, você nunca entrou em cetose. Então, seu corpo não consegue usar de forma eficiente gordura como moeda energética. Quando você faz um jejum, você tira o carboidrato. Você tira o carboidrato da história. Então, o teu corpo ele vai se readaptando, vai estimulando transportadores que não estimulava porque não precisava, e ele vai se readaptando para que você consiga usar uma outra moeda energética. Isso se chama flexibilidade metabólica. E é muito importante. Imagina se acontece uma coisa com a gente agora. A gente vai para o hospital, por exemplo, por algum motivo. E aí você é obrigado a fazer longos períodos de jejum, ou você é internado por algum motivo. Tudo isso vai impactar no seu catabolismo de massa muscular. Então a gente tem que treinar o nosso corpo até para uma situação diversa. Então o jejum é um treinamento. Por isso que eu gosto muito de fazer. Então se você estimula a cetoadaptação, você consegue resultado. É por isso dessa pergunta que você me fez. Tá, se eu treino às 7 da manhã, eu treino às 7 da manhã e eu estou em jejum, eu vou comer lá pelas 11, meio-dia, 1h. Você vai se adaptar a fazer isso. E a gente usa algumas estratégias para melhorar essa adaptação que não quebram o jejum. Mas o que é importante disso? Você ir treinando, não fazer jejum muito longo. Você nunca fez um jejum. Você vai começar com 12 horas, 13 horas, 14 horas. Vai subindo aos poucos. Não vai ficar doido e fazer um jejum de 24 horas sem nunca ter feito, que você vai cair no chão. Então você vai treinando. Isso é um treinamento metabólico. Isso aqui é uma máquina. Nossa máquina é muito perfeita e responde sob demanda. E você treina essa máquina. E eu vou dizer para vocês que muita gente passa a vida sem saber o que é usar uma cetose como moeda energética. Que é o que se tem, por exemplo, quando se faz uma dieta cetogênica, ou quando se faz um jejum intermitente mais longo, ou quando está cetoadaptado. Por exemplo, eu faço jejum há muito tempo. Se eu, já faço jejum há muito tempo, faço jejum de hoje para amanhã, a minha eficiência na produção de corpos cetônicos é muito boa. E você que nunca fez, você vai medir seus corpos cetônicos e você vai ver que a eficiência não está boa. A gente mede, igual mede a glicose, a gente mede a quantidade de corpos cetônicos que a gente tem no sangue, para entender como que a gente está conduzindo aquele jejum. Então eu tenho um medidor de corpos cetônicos em casa, que eu meço para saber se eu estou cetoadaptado, se o que eu estou fazendo quebra jejum. As pessoas perguntam, não sei o que quebra jejum. Eu falo, testa. Vai lá, come, espera meia hora, 1h e meia, 2 horas e mede como que tá os seus corpos cetônicos no sangue. Você vai saber se quebra ou não. Então, a gente tem que treinar o nosso metabolismo. Nós temos uma máquina incrível e muito viciada na mesma moeda energética.
é muito fácil para o nosso corpo tirar a energia de glicose. É muito fácil, é preferencial tirar a energia de carboidrato. E quando a gente fala, vamos fazer um jejum, não é uma coisa que você vai fazer pro resto da vida. É um treinamento. Você pode escolher um dia da semana e fazer um jejum de 14 horas. Na semana seguinte, faz de novo 14 horas. Na outra, você já vai aumentando. E não precisa passar de 18. 18 já está de bom tamanho. A gente começa a produzir corpos cetônicos com 12 horas de jejum. Então, se você fica sem comer 10 horas, muito provavelmente você não produziu, transportou e utilizou corpos cetônicos. Então, você precisa de, no mínimo, 12 horas. Claro, cada um é de um jeito, mas em média, 12 horas. Você precisa de pelo menos 12 horas para extrair aquela moeda energética. Senhoras e senhores, hoje o nosso convidado aqui no podcast é o Dr. Luciano Bruno, nutricionista, PhD em Ciências de Alimentos pela Cornell University e mestre pela Unicamp. É uma voz influente em fitoquímicos, otimização metabólica e reprogramação epigenética. Dr. Luciano Bruno explora como a alimentação e os hábitos impactam a saúde, a performance e a longevidade. Muito bem-vindo ao Café com Ferri, Dr. Luciano. O homem é uma máquina de conhecimento e uma novidade para vocês, ele vai apresentar um podcast sobre longevidade que vai ser o maior do Brasil. Eu ouvi falar e eu tenho várias perguntas aqui da minha consulta e eu queria perguntar sobre adoçante. Eu sou viciado em adoçante. É verdade que faz muito mal ou é uma lenda? Olha, eu vou te dizer, depende de qual adoçante. Tudo depende da estrutura química da molécula. Mas vamos facilitar a vida para a gente não adentrar o mundo da química, que senão não vamos sair daqui hoje. Tem adoçante ruim, tem adoçante mais ou menos, tem adoçante bom e tem adoçante péssimo. Qual depende... que eu uso, Emily? Espera aqui. Já vamos conseguir um inimigo aqui. Sucralose. Não é um bom adoçante. Sabia. Não é um bom adoçante. Porque é doce, então é ruim, né? Não é, mas não é regra. Por exemplo, a estévia é um adoçante natural. A talmatina, que é um aminoácido, que adoça. É bom. A talmatina é um aminoácido que adoça, que também é bom. Agora, existem muitos estudos que têm mostrado, então eu compartilho muito isso nas redes sociais, porque eu gosto de mostrar os artigos para as pessoas, para não ficar conversa de comadre. Porque existem adoçantes que fazem desequilíbrio de microbiota intestinal. Muito da ciência, quando a gente fala de adoçante, a gente estuda qual é o impacto desses edulcorantes, desses adoçantes, na microbiota intestinal e no tipo de transportador que eles estimulam. Então, a sucralose, aspartame, acesulfame, ciclamato, não são adoçantes bons. Então, se a gente puder substituir por um adoçante natural, como a estévia, a tomatina, é de bom tamanho. E existem pessoas, viu, Rafael? Não, fiquei sério, né, Rafael? Agora não tá bravo. Não, pode relaxar. Se, por exemplo, se você tem alguns polimorfismos genéticos, alterações genéticas, tá? Que fazem com que a pessoa tenha muito mais gosto por doce, muito mais desejo por doce. Isso é genético. Então sou eu. Então pode ser. Depois nós vamos fazer um teste genético, nós vamos descobrir se tem esse polimorfismo. Certeza. E o doce, independente da forma que vem, ele pode estimular muito esses receptores, não só açúcar. E aí pode te deixar cada vez com mais vontade de comer doce. Então a refeição da agora, que tem doce, vai te fazer ter mais vontade de comer doce na próxima. E assim por diante. Fiquei até mais bonito com esse suéter aqui da W Shirt, que é o nosso novo patrocinador aqui no Café com Ferri Podcast. Se tu quer conhecer os produtos da W Shirt, as melhores roupas básicas masculinas do Brasil, então acessa o site e usa o nosso cupom CORLETA10, CORLETA15, que você vai ter 10% de desconto ou 15% em compras acima de R$600. Clica aqui para saber mais. Deixa eu só fazer mais uma pergunta da consulta aqui particular. Eu tô tomando no talo bastante proteína agora. 2 scoops de manhã e de tarde. Cara, mudou a minha vida. Sequei, emagreci horrores. Dá pra ver, eu tô conseguindo enxergar o resultado. Uma diferença absurda, Essa assim. pequena mudança, né? É um saco tomar 4 scoops de proteína por dia, né? É um caos. Mas a diferença é absurda. É assim, te dá saciedade,
tu consegue emagrecer, tu consegue perceber a mudança efetiva. Sim. Por que diabos isso não é divulgado dessa forma massivamente? Proteína é sinalizador de saciedade. Então, por exemplo, quando você tem uma refeição mais proteica, a gente sempre fala, coloca proteína em todas as refeições. Por quê? Para aumentar a expressão de GLP-1. Agora, a gente está no momento das canetas, que são... Essas canetas tá demais. que são aqueles que é onde eu tenho moléculas que vão estimular saciedade. GLP-1, GIP, glucagon, agora tem a retatrutida que está em estudo, que também faz esses mecanismos parecidos. Então, o que acontece é, você sempre tem que fazer isso na refeição também. Quando você faz uma refeição proteica, com mais proteína, você estimula mais GLP, que é um sinalizador de saciedade. Então você se sente saciado e você vai sinalizar, fazendo exercício, que eu imagino que você também está fazendo exercício, você vai sinalizar mais anabolismo para a construção de massa muscular, melhora de sensibilidade à insulina. Então tudo isso vai melhorar. O simples fato de você bater sua meta. É muito fácil. É muito fácil você entender se você está batendo uma meta. Você tem um exame de sangue simples. Por exemplo, veja como estão os teus níveis de ureia, de creatinina, de ácido úrico. Vamos dar um exemplo. Se alguém está lá com uma ureia de 19, um ácido úrico de 2,5 e uma creatinina de 0,6, claramente não está batendo meta proteica. Então não precisa nem perguntar, você está comendo proteína? Eu estou vendo que não está. Porque os metabólitos proteicos ali estão muito baixinhos. E aí a pessoa começa a fazer o que você está fazendo, tomar a pessoa sempre acha que está batendo a meta de proteína e nunca está. Por isso que eu achava também. Porque acha que comer proteína é no almoço e no jantar. É comer uma carne no almoço, um frango no jantar, um ovo de manhã. Isso não bate meta. Eu achava isso. Isso não bate meta. Você teria que comer muita proteína nessas 3 refeições somente para ter 2 gramas por quilograma de peso, que é o que a gente busca quando se faz hipertrofia. E aí você vai ver no exame de sangue, você começa a fazer isso, aí sua creatinina que estava 0,6 vai para 1,1. Você fala, meu Deus, vou perder o rim, o que está acontecendo? Aí a ureia vai para 40, o ácido úrico vai para 5. Você fala, meu Deus, eu tudo errado. Não, tá certo. Isso é esperado. Você está colocando mais proteína, tem mais metabólito. Você está fazendo hipertrofia. E a clínica é soberana. Então você está vendo que a pessoa está ganhando massa muscular, está diminuindo gordura, isso não é sobrecarga renal. E toda vez que desconfia que tem qualquer sobrecarga renal, existe um exame que se chama cistatina C. Se a cistatina C está baixa, uma prova que esse aumento não está trazendo problema nenhum. Então tudo é acompanhamento. Por isso que é importante a gente ter exames periódicos para a gente sempre comparar você com você mesmo. Porque se vocês veem lá, tem aquela referência, né? De 0,6 a 1,1 para um marcador, por exemplo, para falar que dentro dessa faixa é normal. Mas esses dados são dados da população em geral. Então pega, por exemplo, uma pessoa que faz exercício todo santo dia, domingo a domingo, que bate a meta proteica, que come direito, ela sai totalmente fora daqueles padrões de referência. E aí quando ela começa a comparar, fala, opa, tem alguma coisa errada. Só que a gente tem que comparar a gente com a gente mesmo ao longo de um tempo. Por exemplo, você já fez densitometria óssea? Não. É importante. Por que é importante? Para saber se você está com osteoporose? Consulta ao vivo. Provavelmente você não está com osteoporose. Mas é um marcador importante para eu pegar hoje, deixar ele lá quietinho, e daqui 5 anos, quando você fizer, a gente vai comparar para saber como que você está envelhecendo. Se você não tiver um indicador, como é que a gente vai traçar indicador de progresso? Eu acho que a nossa saúde, ela é algo que a gente tem que gerir bem. Então você tem que ter os indicadores de progresso da sua saúde para saber onde é que você está indo. Senão você vai caminhar sem saber onde vai chegar. Grandes empresas não nascem com fórmulas prontas, nascem com gestão, estratégia e decisões acertadas. E o G4 Educação já formou milhares de empresários que transformaram as suas empresas em grandes cases de sucesso. E é por isso que eles são o nosso novo parceiro aqui no Café com Ferro Podcast. Se você é dono de empresa que fatura mais de 2 milhões de reais por ano, chama aqui a Ana do G4 que ela vai te dar todas as instruções para tu conhecer os programas e se matricular, levar tua empresa para outro patamar. Clica aqui nesse link que a Ana vai liberar um presente especial para quem assiste o podcast Café com Ferro. Vou fazer a última pergunta da consulta particular aqui.
Eu percebi, eu sempre fui muito ansioso, então se eu colocar um chocolate na minha frente, eu não como um, como 10, né? E aí eu comecei a tomar o Monjaro e a minha ansiedade alimentar reduziu absurdamente, apesar de eu tomar a dose mínima. Eu percebi também que quanto menos eu como, melhor eu me sinto. Exato. Tu acha que esse culto à comida e tal, tu acha que a pessoa com 2 refeições já estaria bom para a pessoa viver bem, ou ela tem que fazer 3 ou 4, ou aquele mito de tem que comer de 2 em 2 horas para quem está fazendo hipertrofia? Eu sinto que quanto menos eu como, se eu fizer 2 refeições no dia, eu me sinto cada vez melhor. Me sinto mais leve, me sinto mais ágil, me sinto mais ligado. Focado. Mais focado. Quanto menos eu como, mais a minha capacidade melhora. Sim. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque tem bastante corte rodando na internet sobre isso, mas nunca vi nada meio... Como a gente está numa consulta particular aqui, eu queria que tu falasse sobre isso. Quanto menos eu comer... É melhor? 2 refeições é o ideal? Como é que funciona isso? Isso não é regra. De novo, vamos na nossa característica ancestral genética. Existem aquelas pessoas, existem indivíduos, tem um polimorfismo que se chama CTCL1, tá? É uma proteína que mostra muito das suas características ancestrais. Se você é um ancestral caçador ou se você tem um perfil mais agricultor. O perfil caçador é aquele perfil que come muito mais fonte animal, muito mais proteína, faz menos refeições. O perfil agricultor é aquele que come mais coisa crua, mais folha, mais salada, mais leguminosas, faz refeições mais vezes ao dia e se sente melhor. Então você tem 2 lados aqui opostos, que gente que vai falar... se sente bem comendo 3 em 3 horas, e outro que vai dizer que se sente bem fazendo 2, 3 refeições por dia. Então, a genética impacta muito nisso. Isso é uma das coisas que a gente observa. Só que tem um fator importante, agora que chegou na era das canetas, que a gente está dando um comando, quem usa uma caneta, está dando um comando que está saciado. Se esse comando neurológico que reflete no estômago, no intestino, no funcionamento de ambos, ele está sinalizando para o teu estômago que não vai ter comida. Está sinalizando para o teu intestino que não vai ter comida. Então você ofereceu um sinalizador. Se você come muito ou um pouquinho a mais, você vai perceber, comer além do que eu deveria. Porque a sua capacidade digestiva é menor. Porque você está dando um comando para o teu cérebro que não tem nada. Que você está satisfeito, saciado. Por isso que muitas vezes você se sente melhor comendo menos e menos refeições. Só que aí é o risco. Porque às vezes se você faz 2 refeições e nessas 2 refeições você não tem vitaminas do complexo B. A gente gasta muita vitamina do complexo B em vias metabólicas. A gente gasta. Nosso corpo gasta. Se é uma coisa que o nosso corpo gasta, é a vitamina do complexo B. E aí você pega uma pessoa que tem uma variante genética de metilfolato, de metilcobalamina, que não metila direito, que vai refletir em fadiga, cansaço. E aí a pessoa começa a tomar um Monjaro e fala, nossa, comecei a ficar muito fadigado, muito cansado. Tá, mas será que é a caneta? Será que não está faltando vitaminas do complexo B no dia daquela pessoa? Ou será que só aquele pouquinho que ela está comendo... Não come nada e fica sem energia, óbvio. Desnutrido. Então, não desnutrido. Tem uma safra de gente desnutrida. Tem. Falta vitaminas do complexo B, falta proteína, falta gordura. A gente gasta muita gordura para produzir hormônio. Então, a gente usa gordura, a gente usa complexo B. Onde que está isso? Na comida. Então, a gente tem que ser vigilante em relação a isso. Você não precisa fazer uma refeição com muito volume, mas você tem que fazer refeições estratégicas. Então, por exemplo, você está tomando Monjaro, chegou às 4 horas da tarde, você tem que tomar uma proteína. Mas eu não estou com vontade. Põe um scoop só, um pouquinho só de água, toma aquilo, nem que seja por obrigação. Come, sei lá, algo que você gosta. Às vezes uma torta de frango que tem mais frango ali, uma coisa que você gosta muito. E tirar um pouco daquelas coisas que fazem muito volume naquele momento. E aí, quando você vai fazer um desmame, aí o raciocínio vai mudando. A gente vai colocando mais fibra para dar mais saciedade. Porque pensa,
Quando você tira uma caneta, você está tirando aquela via de sinalização artificial que você criou. Tá? Por mais que seja uma molécula parecida com o que a gente produz, é algo a mais que você não tinha. E aí, quando você vai diminuindo essa caneta, você tem que ir aumentando fibra, você tem que ir aumentando compostos que aumentam GLP de forma natural. Aí entra os fitoquímicos. Os fitoquímicos que vão fazer esse aumento. O extrato de uva. Aí tem um monte de coisa que a gente... É um arsenal. Então, o desmame, por exemplo, de uma caneta, a gente vai mudando completamente. Porque o grande sentido de usar uma caneta emagrecedora é você ressignificar seu prato. É ressignificar sua quantidade. Porque às vezes você está comendo muito mais do que deveria e nem percebe, porque sempre foi assim. Tá? Sempre foi assim. Aí você percebe e fala, nossa, mas agora comecei a usar a caneta e não como nem metade do que eu comia. Não como nem metade do que eu comia. Aí você me disse, estou mais magro, com mais massa muscular. Como que você usou uma caneta, está mais magro e com mais massa muscular? Porque você está batendo na meta proteica, porque muito provavelmente você está fazendo as coisas essenciais que muita gente deixa de fazer. Fica feliz porque não está comendo, faz 1, 2 refeições por dia, a massa muscular vai embora. A primeira coisa que vai embora é o cabelo, porque o cabelo começa a ficar fraco. Meu caso. Porque você está batendo na meta. Se não tivesse, a primeira coisa que a pessoa ia me falar é: nossa, estou com fadiga, meu cabelo está caindo horrores. Isso eu escuto muito. Horrores. Me faz mal, eu não tenho força. Claro, não come nada. Não consigo treinar. Sim. Chegou uma pessoa esses dias lá na clínica, a primeira vez que foi se consultar comigo, e estava tomando já uma dose de 7,5 da caneta, e falou, nossa, emagreci muito, não sei o que, mas eu não tenho força para levantar. Eu olhei e falei, teu cabelo afinou, tá mais fraco? Nossa, muito. Eu falei, você tem muito sono quando vai chegando 4, 5 horas da tarde, dificuldade para acordar. Sabe quando vai gabaritando tudo? Você vai treinar, você não consegue executar o treino. Eu falei, você está desnutrida. Não é que você está magra, você está desnutrida. Então a gente tem que voltar uns passos para trás aí para te recuperar. Sabe quanto era o ferro dela? 23. A ferritina, 20. Só para você ter ideia de valores, essa ferritina dela tinha que estar no mínimo 140. Esse ferro no mínimo 130. Quem é que... Eu falei pra ela, eu não sei como que você tá em pé aqui na minha frente, desculpa. Você não vai embora sem consertar esse ferro, que você não tá podendo nem socializar. E ela tinha um evento no dia, ia pra um evento super grande. Eu falei, você não vai sair daqui enquanto você não fizer ferro, porque você não tá podendo socializar desse jeito. E tava feliz da vida, porque estava magra. É isso, essa é a minha preocupação. Mas tu acha que isso é porque a pessoa toma sem acompanhamento médico? Toma sem acompanhamento médico, ou às vezes o médico faz a prescrição e não ensina o que fazer. A prescrição do Mounjaro é médica e manejo nutricional. Então não adianta prescrever e virar as costas, porque é aí que as coisas acontecem. O maior problema que eu vejo hoje das coisas é um pós-consulta mal feito. As pessoas passam no profissional, o profissional vai lá, explica, faz isso, faz aquilo, e tchau, vai embora, não consegue nunca mais falar com o profissional. Isso é um problema. Então a gente tem que dar assistência para as pessoas a todo momento. Por exemplo, lá na clínica, a gente tem profissional que fica 24/7 para ajudar as pessoas, porque vocês não têm ideia quando as pessoas fazem as coisas erradas. Mesmo que eu passei ali 2 horas explicando tudo, a pessoa chega em casa, tem um mundaréu de dúvida, aí a gente vive num mundo de muita informação dinâmica, que deixa as pessoas muito mais confusas. Muito mais confusas que informadas. ChatGPT é foda, parceiro. Não, você não tá entendendo. O povo faz desmame de remédio, de medicamento. Mas, óbvio. Perigoso em ChatGPT. Então, enfim, estamos nos adaptando a esse mundo novo. Eu sou uma pessoa que vejo as canetas como algo muito positivo quando bem usado. Não tenho o menor medo de trabalhar com isso. Eu vejo que muitos profissionais pensam, ai meu Deus, agora o que eu vou fazer? A gente tem que entender o que está acontecendo. Então tudo que eu vejo que é novo, eu vejo uma faísca, eu já vou lá estudar, porque eu sei que aquilo ali daqui a pouco vai virar alguma coisa, porque a mídia hoje é muito dinâmica e está todo mundo louco para viralizar com alguma coisa nova. E quem é que tem alguma coisa nova nesse momento? O que é novo hoje? Então, qualquer coisinha é uma faísca, tudo se alastra muito rápido. Então, a gente que é profissional de saúde, a gente nunca teve que estudar tanto na vida para poder responder esse mundo curioso aí. Ô, doutor, qual que é o maior erro e qual que é o erro mais comum
das pessoas que estão usando as canetas emagrecedoras? O maior erro é não bater meta proteica, não consumir gordura de boa qualidade. Gordura, quando eu falo gordura de boa qualidade, é azeite, óleo de abacate. Eu falo para os meus pacientes, ó, regra, tá usando caneta, você vai tomar óleo de abacate 2 vezes por dia. Você vai usar azeite de oliva 2 vezes por dia. Você vai suplementar pelo menos 3, 4 gramas de ômega 3 por dia. Regras. Vou colocando as regras. Meta proteica, deu 4, 5 horas da tarde, independentemente de onde você esteja, toma essa proteína. No café da manhã, às vezes não consegue comer muito, não consigo comer, sei lá, 3 ovos. Come um e complementa com um pouco de proteína que gosta mais. Então, meta proteica e carência de vitaminas do complexo B é um dos maiores problemas de quem usa a caneta hoje. De verdade, eu tenho visto muita gente desnutrida grave. Desnutrida grave porque não faz as coisas direito. Mas tu não acha que também tem uma questão de a pessoa se empolgar demais com a caneta? Nossa, perdi 4 quilos no primeiro mês, então vou perder 20 nos primeiros 3, e aí a pessoa acaba realmente se afogando. Exato, o mais comum. Esse é o mais comum. A coisa que a gente mais gosta é resultado. Nós somos movidos a resultado. Você tem um resultado, você fica doido. Imagina uma pessoa que a vida inteira está lutando contra o peso, que já fez tudo quanto é dieta que você imaginar, que já fez bariátrica e teve reganho de peso, ganhou tudo e mais um pouco, que já tentou, de repente usa uma caneta e vão-se embora 30 quilos. Você imaginou a alegria dessa pessoa? E é isso aí que leva a fazer mais errado. Porque aí chega um momento que tem um platô, todo mundo tem platô, porque o corpo está falando, é isso aqui, tá bom, tá? Não faz mais que isso. Aí a pessoa começa a subir dose. De 7 para 10, para 12,5, para 15. Aí as coisas começam a dar errado. Com certeza absoluta. E, doutor, barrinha de proteína é um veneno? Depende da composição. Geralmente é muito difícil achar uma barrinha boa. Se você me perguntar agora, nesse momento, se existe uma barrinha boa, eu te falo que eu não conheço. A não ser como que você faça em casa. Esses dias eu postei uma receita no Instagram de uma barrinha que faz em casa que era muito boa. Mas o problema de barrinha é que... Como é que você coloca a gente de corpo? Entende? Fazer pó é muito fácil. Você vai lá, você mistura um monte de coisa, dilui na água e pronto, bebe. Agora, quando você faz uma barrinha, você tem que colocar um agente de corpo. Se você coloca um agente de corpo que tem carboidrato, maltodextrina, isso, aquilo, a pessoa vai falar, mas essa barrinha tem um índice glicêmico alto. Aí, se você coloca uma fibra, a pessoa vai falar, mas essa fibra é high FODMAP e vai me dar gases. Mas não sei o quê. Mas eu coloquei... É muito difícil dar corpo para as coisas. Muito difícil. Você ter um agente de corpo que seja realmente clean label. Então, se você me perguntar agora, você conhece alguma barrinha de proteína boa? Não conheço. Algum defeito eu vou te mostrar. E de repente, as pessoas falam, mas não tem meio termo, não tem uma que dá para usar? Tem algumas até que vai. Então a gente tem que entender qual é o agente de corpo que foi colocado ali. Se você quer caloria ou se você quer gases. Tudo não dá para ter. E fala sobre a seleção das proteínas, assim. Quais são as proteínas que você fala para os seus pacientes? Tem que comer com uma certa frequência, isso sempre. Whey. O que é melhor não. E sobre o whey, quais são os tipos de whey, assim? Porque você vê no mercado... tu abre hoje um Mercado Livre da vida, tu vai ter 250 wheys, né? Ou mais que isso. O que depende a pessoa para escolher um whey? Cara, e para escolher também o que vai ter na proteína do pato? É pé de frango, é porco, Brasil é o terceiro carne maior vermelha. consumidor de whey já do mundo. Sim. China, Estados Unidos e Brasil. Brasil, exatamente. E eu vou dizer uma coisa pra você, é tão louco isso. Eu sou formado há 25 anos, então faz mais de 20 anos que eu faço o que eu faço. E eu sou de uma época, no meu mestrado, no meu doutorado, eu trabalhava com whey. E a gente trabalhava, quando ia fazer uma reunião para justificar o whey, para conseguir grants, para conseguir, como fala, não é patrocínio, financiamento de projeto, eu sempre justificava que o whey não era um resíduo. Eu sempre justificava que o whey era um resíduo ambiental e que era muito importante que a gente não jogasse esse resíduo no rio e que era uma forma de aproveitar esse resíduo. Olha o mundo. Isso 25 anos atrás, a gente estava lá tentando dar uma solução para aquele poluente ambiental, que era o soro de leite do queijo. Porque você jogava aquilo no rio, meu Deus, desequilíbrio ambiental.
Enfim, hoje o whey é uma commodity valiosíssima. O whey é ouro. O whey é ouro. E tem whey de tudo quanto é jeito. Então, quando eu olho para trás e falo, meu Deus, onde a gente chegou, né? Imagina, eu trabalhei muita planta de whey, entendendo de processamento, disso, aquilo. E é uma proteína realmente muito boa. Então, é uma proteína realmente que faz o papel que tem que fazer uma proteína. De sinalização, de construção, toda aquela coisa da proteína. E as proteínas que eu ensino, que eu peço para os meus pacientes consumir... Fecha o whey primeiro. Isolado, concentrado, hidrolisado, XPTO. Isolado. Concentrado e isolado, preço. Eu nunca vi ninguém que falasse assim, ganhei muito mais massa muscular porque eu usei um whey hidrolisado ao invés de usar um whey isolado. Isso é pesquisa clínica com diferenças muito pequenas. Então, você já ouviu alguém falar isso? Ganhei muito mais massa muscular porque eu usei um whey hidrolisado ao invés de um isolado. Então, hidrolisado é mais um passo da cadeia de produção que vai encarecer. Então, um whey isolado de boa qualidade, que tenha mais de 90% de proteína, que tenha o mínimo possível de lactose e de outros traços que não são proteína, maravilhoso. O whey concentrado é complicado porque você pegar... Existe whey no mercado com 30% de proteína, já é considerado um concentrado. 30, 40, 50, 60, 70, 80. A indústria de suplemento usa o whey de melhor qualidade porque as pessoas aprenderam a buscar essa informação, que é conteúdo de proteína. Quanto tem de proteína por dose. Então, já é um pré-requisito de quase todos, vamos colocar assim, nessa commodity. Então, o que vai mudar é a qualidade, algumas variáveis de processamento e coisas do tipo. Então, o whey hidrolisado é o whey concentrado que vai sofrendo hidrólise enzimática. Então, você pega enzima, a indústria pega enzima e vai quebrando em peptídeos, e alguns peptídeos conhecidos como peptídeos bioativos. Porque grande parte do benefício do whey não é só no aminoácido, não é só porque tem leucina. É porque tem peptídeos. O que é um peptídeo? O peptídeo é uma fração pequena da proteína. Você pega uma proteína toda enrolada, grande, tá? Aí você vai cortando, vai liberando frações menores. Essas frações menores são os peptídeos. Um peptídeo pode ser um tripeptídeo, tetrapeptídeo com 9 aminoácidos. Entendeu? Então você tem um aminoácido livre sozinho, juntou com mais um, com mais outro, você tem um peptídeo. Aumentou de tamanho, mexeu ali, mexeu aqui, teve interação intermolecular, ponto de sulfeto, produziu uma proteína. Tá? Então, quando você pega um whey hidrolisado, você pega um concentrado e vai picotando com enzima. Aí você tem os peptídeos ali. A indústria seleciona peptídeos por massa molecular, porque a gente já conhece aqueles que têm mais benefício. Isso já é de conhecimento quais são aqueles que vão trazer mais benefício. E o whey isolado, como o próprio nome diz, ele é isolado. Então tem tecnologia de membrana, que você tem uma proteína isolada. Tá? Então são 3 formas diferentes de obtenção. E a minha recomendação é sempre que a gente busque um whey isolado, tá de bom tamanho. Não precisa mais que isso. E é uma proteína incrível. Ô, doutor, por que as... Deixa eu terminar com as proteínas. Frango, porco, peixe, carne. Todos. Grão de bico, lentilha. Infelizmente, a gente não tem no Brasil hemp seed, que é a proteína do cânhamo, que é maravilhosa. Não me conformo de não ter hemp seed, que é uma proteína maravilhosa, além de ter, ainda tem gordura boa junto. Então, eu gosto muito de usar proteínas vegetais também, tá? A gente sempre fecha em frango, peixe, porco, carne vermelha. Mas não se esqueça de grão de bico, de semente de abóbora, que é maravilhosa. Semente de abóbora hoje é uma commodity. A gente tem isolado de proteínas de semente de abóbora, maravilhoso. Proteína isolado de arroz, lentilha, feijão, muito importante. Então, o que eu faço? Eu distribuo o máximo possível de proteína ao longo do dia. Para quê? Para mudar o peptídeo, para dar trabalho diferente para o nosso corpo. Não é interessante você sempre dar o mesmo trabalho. Ou seja, vou só tomar whey e vou só comer frango. Isso não é interessante. Do ponto de vista metabólico, do ponto de vista de microbiota. Senão seria muito fácil. Eu faria uma ração para a nossa espécie. Então vamos fazer uma ração. O que a gente precisa? Disso, daquilo. Por que não dá certo? Uma ração. O João Dória propôs fazer aqui em São Paulo.
Não vai dar certo. Não vai dar certo. Na série Pluriblues da Apple, eles comem ração. Eu vi. Não vai dar certo. Por quê? Porque cada um tem uma forma... geneticamente, nós somos muito diferentes. Então, a gente metaboliza as coisas diferentes. Completamente diferente. Às vezes, eu tenho uma necessidade, por exemplo, de vitamina D muito maior que você. Se eu tenho falha de receptor, falha de transporte, eu preciso, às vezes, de 10, 15 vezes mais vitamina D que você. Só aí já não daria certo. Entende? Então, a quantidade de macronutrientes varia muito. Tem gente que tem pessoas de mesmo peso, mesma altura, que a gente usa quantidades iguais de carboidrato, um vai metabolizar super bem e o outro vai aumentar a hemoglobina glicada, a insulina, a glicemia e complica. Por quê? Porque tem polimorfismos. Quando eu falo polimorfismo, é alteração genética. Tem alterações genéticas que processam diferente aquilo tudo. Então a nossa máquina é muito diferente. Até os animais, se a gente for pensar, é dessa forma. Só que a gente tem que entender as nossas peculiaridades para poder fazer algo que nos atenda. E aí o paciente vai relatar. Essa proteína me trouxe desconforto, essa proteína é melhor. E aí a gente vai ouvindo o que ele traz de informação para adequar. E a pessoa deveria se preocupar em comer todos os dias carne vermelha de gado? De novo, eu vou voltar na questão da ancestralidade e da individualidade. Eu sei que tem pessoas que defendem dieta carnívora, dieta cetogênica. Não existe a melhor dieta, não existe a melhor estratégia. Existe quem é você nessa história. Eu fico 2h30 com o paciente na minha frente. Eu não fico conversando, devaneando. Eu fico ouvindo, vendo exame, vendo tudo que o paciente me apresenta para eu entender exatamente qual é o combustível daquele paciente. Não é igual carro. Você passa ali no posto e fala, quero uma gasolina melhor que existe. Você sabe que você vai colocar a melhor gasolina e o carro vai ter um desempenho incrível. E pra gente não é isso. Eu tenho que saber, o meu grande desafio é saber qual é o seu combustível, para que você tenha o melhor resultado. Então, dieta carnívora, dieta plant-based, todas essas coisas, eu vejo as pessoas levantando bandeira, brigando, qual que é melhor. Cada um é um. Você pega, por exemplo, uma pessoa que tem uma característica mais agricultora e coloca essa pessoa para fazer dieta carnívora, ela pode não se dar bem. E o contrário também. Você pega um indivíduo que tem uma característica mais ancestral e fala, agora você só vai comer essa alimentação sem nenhuma fonte animal. Pode ser que essa pessoa também não se adapte. A gente não pode sair levantando bandeira sem saber quem é esse indivíduo. E o que é mais perigoso, fritura ou álcool? Álcool chega muito mais rápido em qualquer lugar. Imagine que você está... Vamos pegar... Sua pergunta até não poste, né? Muito mais. Então imagina. Nunca vi ninguém bater no poste para comer um bolinho de bacalhau. Exatamente. Ou só se ele está comendo dirigindo, né? Pode ser que tá um chopinho junto com o bolinho, vai bem, né? Olha o que acontece. Imagina que você está comendo... Gostei da tua pergunta. Você está comendo uma friturinha e tomando uma bebida alcoólica. Uhum. Só para você ter ideia da preferência metabólica, quando o álcool chega, o corpo dá preferência para o álcool a qualquer coisa. Porque é muito fácil metabolizar o álcool. Muito, muito fácil metabolizar o álcool. Esse é o problema. Então, o estômago, por exemplo, não é um órgão de absorver. O estômago é um órgão para digerir proteína, para subdividir, deixar liquefeito, ir para o osmolar, né, e ir para o intestino. Imagina que uma boa quantidade de álcool já é absorvida no estômago. Por isso que as pessoas bebem bebidas mais concentradas e rapidinho já fica... Uhum. E, de novo, tem característica genética que faz a pessoa metabolizar álcool mais rápido. Tem aqueles que são mais resistentes. Tem gente que não resiste de jeito nenhum a álcool. Começa a ficar com a bochecha vermelha. E tem formas e formas de metabolizar álcool. Tem uma pessoa aqui na empresa que toma 2 cervejas e começa a se jogar pelo chão aí. Você não está gordo, você só está inchado do álcool. Não se esqueça disso. A gente tem uma audiência aqui, doutor, de 25% da nossa audiência no YouTube tem mais de 65 anos. Acredite se quiser. Incrível. Eu vou aproveitar que 50% desta audiência é feminina e vou fazer umas perguntas referentes a esse nosso público.
pra gente discutir isso. O que ninguém conta sobre hormônios femininos depois dos 40 anos? Se eu te contar que a minha audiência é 92% feminina e mais de 30% acima de 60 anos. Eu acredito. Essa é a minha audiência. As mulheres gostam muito mais de se cuidar. Muito mais de se cuidar. É muito, muito interessante isso, porque sempre lá na clínica vai a primeira mulher. Nunca o contrário. O marido que leva a mulher. A mulher vai, ela passa 1, 2, 3 consultas, fica o ano inteiro. Aí depois, em algum dado momento, ela fala: você pode atender meu marido? Eu falo: claro, com certeza. Aí depois vai o marido. Só que o marido fica muito overfocado. E a mulher fala: ai, que arrependimento de ter mandado meu marido aqui, Luciano. Você falou pra ele dormir 9 horas da noite, quando dá 8 horas já fala: tem que dormir, Luciano. Fala: pode dormir, Luciano. Fala: pode dormir, pode dormir. Não sabe. É o 880, pelo amor de Deus. Manda mensagem pra ele, fala que ele pode dormir 9h30, 10 horas de vez em quando. Então é muito interessante ver como as coisas acontecem. Sobre hormônios femininos. Na verdade, é muito interessante do ponto de vista nutricional a gente entender como que isso vai evoluindo. De novo, os exames. Porque a gente sempre tem uma regra de falar assim: depois dos 40. Não é bem depois dos 40. Pode ser depois dos 30. Ou pode ser depois dos 50. Depende do que você fez aí para trás. Depende de um monte de coisa. E o que acontece? Quando a gente pensa em hormônio para as mulheres, a gente tem que ficar muito atento ao eixo inteiro. E eu vejo as mulheres se preocupando somente com: minha testosterona baixou muito, tá 3. Tá, mas por que essa testosterona tá 3? O que está acontecendo? E aí ela vai no endocrinologista, o endocrinologista fala: vamos repor testo. Aí a testosterona vai para 80, o cabelo cai, o rosto enche de acne e o problema não é resolvido. Porque muito provavelmente aquela testosterona que estava 3, ela não estava só 3 porque estava faltando reposição de testosterona. É porque todo o eixo está truncado. É porque tem uma inflamação de baixo grau que está incomodando muito, que não está sendo controlada, uma resistência à insulina que não está sendo controlada, marcadores, indicadores de progresso que nunca olharam, como eu dei exemplo de vitaminas de complexo B, disso, aquilo. Tudo isso impacta em síntese hormonal. Tudo isso impacta. Até um simples fato de usar certos medicamentos. Por exemplo, a pessoa usa uma estatina. Uma estatina, ela pode diminuir a testosterona. Porque você tem estruturas parecidas ali, do colesterol, testosterona, que em algum momento se encontram e que pode impactar. Então, tudo depende. O que essa mulher faz, o que ela fez, o que ela está fazendo. A reposição, ela é muito importante. Nesse momento, o endocrinologista entra em cena, mas eu tenho que deixar esse terreno muito fértil. Eu tenho que deixar essa terra muito adubada para não errar na dose. Porque o que mais acontece é errar na dose, ou de um chip, ou de um hormônio ou em gel, ou de alguma coisa injetável, porque olhou só para aquele valor isolado. Então, a grande verdade sobre hormônios das mulheres é que nós temos que olhar o eixo inteiro e não se apegar só a um ou outro hormônio. E tentar entender o porquê que está acontecendo aquilo. É uma perimenopausa? É um climatério? É menopausa? É um pós-menopausa? Não é nada disso? O que está levando a essa alteração hormonal? Depois dos 30, já muda. Já muda. A cada década, nós vamos mudando muito. Não só as mulheres, nós vamos mudando muito. Existe um fenômeno epigenético, genético, que se chama de retirada, demetilação. Então, a gente vai perdendo a capacidade de metilar muitas sequências de bases do nosso DNA e muita coisa que antes era escondida começa a aparecer. Imagina o seguinte: mulheres na fase reprodutiva. Mulheres na fase reprodutiva, o cabelo tá lindo, tá grosso, a pele, o colágeno tá bombando. Passou a fase reprodutiva, vem a perimenopausa, a menopausa e as coisas dão uma mudada. O cabelo fica mais fino, fica caindo, perde-se colágeno, fica mais difícil perder gordura abdominal, perde massa muscular. A partir de 40, 42, 45, depende do estilo de vida que essa pessoa tem. Por quê? Porque a gente vai... essa demetilação, ela é um fenômeno natural do nosso envelhecimento.
Só que hoje é o que eu me dedico a estudar há anos, até trouxe um livro depois de presente para vocês, é como trabalhar esses metiladores, como espalhar agentes de metilação ao longo de um dia para melhorar o que a gente vai perdendo. Não é a gente voltar a ter 20 anos, mas o envelhecimento, a cada década, a gente não sofrer tanto as consequências disso. Por isso que hoje a gente vê tantas pessoas com 50, com 60, com 70, com muita vitalidade, com muito mais massa muscular, sem osteopenia, sem osteoporose. Por quê? Porque cuidou dessa parte básica, desse fenômeno de demetilação, porque tudo isso impacta em hormônio. Então, para facilitar para quem está nos ouvindo, existe um grupamento que se chama CH3, isso é metil. Então, essa metilação, ela controla que gene tem que aparecer e que gene tem que esconder. Durante a fase reprodutiva, nosso corpo é mestre para esconder muita coisa. Esconde. Isso aqui é feio? Esconde. Por quê? Para atrair o macho para reproduzir. Qual que é o sentido da nossa espécie aqui? Reproduzir. Então, na fase reprodutiva, tá tudo metilado. Muita coisa feia está escondida. Passou a fase reprodutiva, muita coisa que antes estava escondida começa a aparecer. É muito comum uma mulher, por exemplo, que antes tinha pressão baixa, pressão arterial baixa. Aí depois da menopausa fala assim, minha pressão agora aumentou, agora eu tô com a pressão alta. Não sei o que aconteceu. Muito provavelmente aquele gene lá de ACE ou de outros que já estavam ali, eles estavam metilados, escondidos. E depois, passou a fase reprodutiva, ele vem com tudo e vai mostrar, ó, eu sempre estive aqui, eu só estava escondido, eu só estava guardadinho aqui. É justo? Não, mas é a realidade. Ô, doutor, qual foi o maior risco que tu tomou? Deixa eu só perguntar uma coisa. As mulheres cansam mais do que os homens? Sim, sim. E tudo isso está relacionado com o ciclo, a fase do ciclo menstrual. Quais são os hormônios que estão aumentados? Ou se é FSH, LH, estradiol. Então, essa oscilação hormonal que acontece em um mês de uma mulher impacta diretamente em foco, concentração, rendimento, e a gente tem que criar estratégias cíclicas. Eu monto estratégias cíclicas para que explico, ó, nessa fase você vai fazer isso. Você tem, sei lá, mais fadiga, mais cansaço no período pré-menstrual, você tem, sei lá, dor no seio, inchaço, aumenta a quantidade de DHA, aumenta a quantidade de EPA, faz isso. Então eu vou criando estratégias, controla um pouco mais a carga glicêmica, diminui a bebida alcoólica, diminui açúcar nesse período, que é justamente o contrário que muitas fazem. É a hora que quer comer doce, quer comer chocolate, o problema só vai acentuando. Deixa eu perguntar sobre doce. Como é que a pessoa se livra do vício do doce, sem contar as canetinhas milagrosas? Na tua opinião, como é que a pessoa pode fazer para reduzir o vício no doce? Tá, tem muita coisa. Porque é um horror esse negócio. É um horror mesmo. Tem gente que não gosta, já percebeu? Que fala, eu não gosto de doce. Vamos voltar para genética de novo? 1%. Vamos voltar para genética de novo? Se você tem mais genes que vão lá, TAS, SLC, aí tem umas classes de genes que vão fazendo você ter mais gosto por doce. O que a gente faz? Saturação de receptor. Então, por exemplo, a gente suplementa quercetina, a gente suplementa ou simplesmente toma fontes de quercetina. Eu posso usar um chá verde no meio da manhã, eu posso usar um chá verde no meio da tarde. Mas um chá vai tirar a vontade de comer doce? Vai ajudar a modular receptor. Vai ajudar. Então você vai fazendo um conjunto de estratégias para ajudar a modular. E aí uma coisa muito importante, para quem gosta muito de doce, não coma doce sozinho. 4 horas da tarde, me deu vontade de comer doce. Fui lá, comi um pé de moleque. Não faz isso. Doce, a gente come depois de uma refeição maior. Depois do almoço, depois do jantar. Por quê? Porque ele vai misturar no meio de tudo aquilo que você está comendo e o impacto glicêmico vai ser menor. Imagina que você vai lá, 4 horas da tarde e pega um doce. O que você fez? Você foi lá, deu uma bomba, soltou a bomba e saiu correndo. Você foi lá, colocou um doce, fez um pico glicêmico gigante e não fez mais nada. Luma, tô com uma vontade demais de comer um doce. Vai lá, primeira coisa que você faz, umas 3 horas da tarde,
toma um chá verde, ou toma um chá de casca de laranja, ou um chá de casca de mexerica, de casca de limão, que o povo joga tudo fora. Toma um chá desse. Quando for umas 4 horas, você vai lá, faz uma refeição proteica para estimular a GLP-1 saciedade, e depois você vai perceber que você vai comer seu docinho, depois que você comer sua proteína, mas muito menos. Muito menos. Porque você usou estratégia, você não fez restrição. Você só foi estratégico para aquilo ali não te fazer uma bagunça danada. Eu acho assim, se todo mundo que está nos assistindo, nos vendo, se ficar isso na cabeça de todo mundo, já valeu minha vinda aqui nesse podcast. Porque as pessoas erram muito. Vou só comer um docinho. Por exemplo, chega 6 horas, 6h30 do trabalho. É o meu caso. Vai, enquanto tá lá esperando para jantar, pega um pedaço de pão, pega um doce, pega não sei o que, né? Pão é bom demais. E Pão deu é um bom super demais. pico glicêmico. Pão é a coisa que mais engorda no mundo. O cara come pão, dá pra ver que a pessoa come pão. É porque... Chega a pessoa tá inchada, parece o Kiko. Ele come pão pra cacete, cara. Pão é a coisa com que mais manteiga. engorda. Tu vai chegar na É rua... o vagão come pão pra cacete. Vai chegar a falar pra pessoa Tá na rua... sempre meio inchado do pão. de Ô tanto fulano, pão que ele come. você mesmo, você que come pão, vem cá. Como chama o pãozinho aquele, o pão francês? A gente chama de cacetinho. lá no Cacetinho, sul, né? mas Agora, aqui dá pra ver que o falar vagão no come Brasil pão inteiro. todo dia, cara. Porque ele tá sempre, sabe, chega a ser fofinho do pão. Engorda pão, cara. pão. Mas assim, é real. Parece uma coisa boba, tá? Parece uma coisa boba. Mas faz... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não passo vontade de nada na minha vida. Eu tenho meu mesmo peso há anos, não tem problema nenhum. Depois eu conto um parênteses dessa história. Se você for rico, você pode se consultar com o Dr. Luciano. @Dr. Luciano no Instagram. Se você for pobre... Não. Para de cutucar, para com isso. Porque o que acontece, ó, pensa aqui comigo. Pra que você vai fazer isso com você mesmo? Pra que você vai tacar o índice glicêmico na altura, não vai fazer mais nada? Custa cuidar? Você não precisa deixar de comer. Mas seja mais estratégico com o teu corpo. Você só tem esse. Isso aqui é tudo emprestado. A gente tem que cuidar direito. Tem que correr 30 minutos no parque depois de comer um pãozinho. Não é verdade? Não precisa correr. Não precisa. Só foi melhor não comer o pão. Não precisa. Não precisa. Só seja estratégico quando for comer. Não fica dando pico glicêmico de noite. Jantou, sei lá, 7 horas. Aí deu 9h30 da noite. Nossa, que fome. Vai lá para uma série... Pega um sorvetão cheio de gordura e açúcar. Pra que esse pico glicêmico? Sabe uma coisa que eu tô fazendo agora? É o seguinte, eu não boto mais caloria fora. Se é um doce meia boca, eu não como. Vou jogar como um Häagen-Dazs aí. Tem que valer a pena. A gente gasta o nosso crédito ali com coisa que vale a pena. Eu, às vezes, viajo. Eu vejo um negócio, um doce, uma torta, e falo... Dá um pedacinho, deixa eu ver se vale a pena isso aí. Se vale a pena usar meu crédito ali. Se vale. Só que assim, de novo, as coisas têm que ser orgânicas do ponto de vista para não ficar com culpa. Não gosto desse negócio de comer com culpa. Você só tem que ser estratégico. Joga para depois do almoço, joga para depois do jantar, ou se for comer na hora à tarde, mistura com coisas, com fonte de fibra, com fonte de gordura, tudo isso um Häagen-Dazs com uma face. Já viu aquele corte? Você não está doente, é apenas açúcar? Já. Tu concorda? Concordo. E por que eu concordo? Porque as pessoas... O problema não é o açúcar. O problema é como ele é usado. Você não precisa zerar o açúcar da sua vida. Aprende a comer açúcar. Gente, quando eu vou fazer receita, eu gravo, 4 receitas por semana. Quando eu vou fazer receita que eu coloco açúcar, as pessoas vão lá no meu Instagram e escrevem assim nos comentários. Mas tem açúcar. Eu falo, eu sei, você vai comer o bolo inteiro? Então você tem lá... Eu sempre tento usar da forma mais racional possível. Vou usar um açúcar com menos refinado possível, por causa de processo tecnológico, de um monte de etapas da produção que não precisa existir. E aí você vai lá, você põe, 1 xícara de açúcar num bolo que, vai ter 20 pedaços. O que tem? Uma colher. O que tem se você comer um pouquinho de açúcar naquilo ali? 150 calorias. O que tem se você comer um pouquinho de açúcar naquilo ali? Se a gente for pensar assim, o mundo fica muito cinza, fica muito chato. Então, mas eu tenho que substituir por tal coisa. A gente tem que equilibrar a carga glicêmica. Sempre pense nisso. Carga glicêmica.
Se você come um pedaço de bolo que tem uma xícara de açúcar, sei lá eu, e você vai ter menos que uma colher de sopa, uma colher de chá, sei lá eu, aquilo ali não vai te trazer tanto problema, porque os outros ingredientes você usou coisa boa. Então eu vou lá, se eu faço um bolo, eu não vou usar açúcar, mais farinha de trigo, mais amido de milho, mais aquilo. Bomba, horror. Eu vou lá, uso uma farinha de amêndoa, eu vou usar, sei lá, eu vou usar frutas ali junto. Então eu vou ensinando o povo a fazer coisas, um chocolate amargo. E aprende é suficiente. O problema não é açúcar, o problema é o quanto as pessoas comem disso. A gente precisa entender o que é suficiente. Por que as canetas funcionam? Porque o comando do suficiente que é quebrado em muitas pessoas funciona. Funciona em mim. Funciona, suficiente, tá bom, chega, já tá saciado. Funciona em mim. Ô, doutor. Esse é o principal. Eu tinha um problema aqui. Se eu tivesse uma caixa de Ferrero Rocher, eu jamais conseguiria comer um Ferrero Rocher. Eu comia todos, até acabar. Enquanto não acabasse, eu não parava. E hoje? Como um. Tá vendo? Isso significa, é a tecla do suficiente. Será que é placebo? Eu tenho isso na cabeça, então agora que eu tô tomando, eu como um só. Não é placebo. Não. Você bota o doce na boca, se não tiver esse comando aí, vai a caixa de Ferrero Rocher mesmo. Então... Eu tenho uma dica para dar para nossa audiência aqui. As mulheres... Para mim também, quero aprender. As mulheres que têm os maridos que enchem muito a cara, o cara começa a tomar Monjaro... Diminui. Horror, o cara não consegue beber mais. Muito. Mas não é pouco, não é muito. É absurdo. Muito. Tem muita mulher que se incomoda muito que o marido bebe todo dia, né? Aham. Dá-lhe Monjaro nele, acabou. Ele não consegue, Não imagina, consegue mais beber. não tem capacidade. É impressionante, É. E vou te falar... Reduz muito o que tu consegue ingerir de álcool também. Gente, agora eu que tenho uma pergunta aqui pra vocês. Como foi a ceia de Natal na casa de vocês? Cara, eu tô comendo muito pouco. Tá muito chato jantar com amigos. Tá muito chato jantar com amigos. Eu tô jantando, eu falo Monjaro. Fica todo mundo na entradinha, 2 entradinhas pra 9. Acabou. Aí eu falo, gente, pelo amor de Deus, não tô no Monjaro, não. O que vai rolar aqui mais nessa mesa? Porque tá todo mundo, tá muito chato jantar com amigo. Cara, a ceia de Natal sobra inteira. GLP-1 vai bater 20% da população americana em 26. Exatamente. 20? É muito. São 75, 80 milhões de pessoas consumindo esses remédios, cara. É muita gente, cara. Imagina no Brasil. E você já imaginou o impacto na saúde pública? É absurdo. Absurdo. Isso é a coisa mais inteligente. Você já imaginou o impacto disso na saúde pública? Não, eu já falei até pro prefeito, pro Nunes. Falei, cara, tem que dar de graça esse troço. Maluca. Em 10 anos, o impacto é absurdo de economia. E ensinar. Mas tem que dar, mas tem que ensinar como é que usa. Porque senão o problema muda. O pessoal para de gastar em comida e começa a gastar no tigrinho. Não pode ficar mudando leite de copo. Você vai lá e fica lá. O pessoal já trocou a carne pelo frango pra sobrar o troco pro tigrinho, né? Ô, doutor, quantos % de 0 a 100 importa? O sono é importante para um processo de emagrecimento? 100. Ninguém emagrece sem dormir. Pode até emagrecer, mas perdeu massa muscular. O sono, ele é... De uns anos pra cá todo mundo fala de sono, né? Sono. Quando que se faz autofagia? Quando você tá dormindo. O que é autofagia? Faxina. Você consegue fazer faxina na sua casa cheia de gente? Não. Você tem que ir pra todo mundo embora pra você limpar. A mesma coisa, a gente tá dormindo, é a hora de fazer autofagia. Tem uma organela mínima lá dentro da nossa célula que se chama lisossomo. Que ele vai pegando tudo com... A gente fala muito em performance, em cérebro, em mitocôndria. De repente, todo mundo sabe que é mitocôndria. E energia, e produzir. Só que isso gera lixo. Mitocôndria é a nossa usina. É ali que vai queimar muita coisa. É ali que vai... dali sai muita energia. Gostei, exatamente. Cara, eu não entendo nada, eu sou burro demais. É nossa usina. Você não é burro, você só não entende do assunto, é o meu caso. Então você que tá atendendo, não tá entendendo nada, assista novamente o episódio e pega esse episódio, se você odiou, e mande nos grupos de WhatsApp. No Instagram, né? Manda no grupo de WhatsApp, olhe os absurdos que ele está falando. E manda em todos os grupos de WhatsApp da sua família e dos seus amigos. Obrigado. Esse cara não tem limite. Exato. O hater era o nosso funcionário sem carteira assinada. Esse Luciano Bruno não tem limite. Olha que absurdo. Bom, mas...
sono. Quantas horas a pessoa tem que dormir por noite para ter uma autofagia Eu vou te falar que não ideal? é horas, é a eficiência dessas horas. De repente, uma pessoa dorme 8 e outra dorme 6, e essa que dorme 6 tem muito mais autofagia. Depende da eficiência. Esse anelzinho que eu tô no dedo, ele mede isso. Eu tenho. Esse aqui é maravilhoso, mas Eu tem que tenho. tomar cuidado que a gente vicia. Abro o olho e já olha como é que foi à noite. Eu não faço mais isso. Eu só olho na hora de dormir de novo. Porque eu falo, hoje eu tenho que dormir mesmo. Porque se eu acordo de manhã e olho e falo, nossa, meu REM foi ruim, não tive nada de sono profundo, aí eu já acho que meu dia vai ser horrível. Então eu já aprendi a namorar. Oura Ring, para você que não conhece. Ou o Whoop, que é aquela pulseirinha também, pode ser. A Samsung também acho que tem um anelzinho desse, se não me engano. Enfim, sono é a hora que a gente faz faxina. É o momento que a gente faz autofagia. Que a gente tira todo o lixo metabólico que vai gerando durante um dia. Isso é muito importante. Se a gente não vai fazendo isso, vai acumulando. Vai acumulando e a nossa célula vai envelhecendo, muda o pH, vai mudando tudo. E a nossa célula, ela vai começar a se diferenciar mais rápido. O nosso tempo aqui diminui. Nós somos um grande aglomerado de célula. Se a gente começa a diferenciar muito rápido, vocês concordam comigo que a gente tem um tempo para tudo isso? Que o nosso tempo aqui nesse planeta diminui? Então a gente tem que cuidar da nossa massa, que é a nossa massa de célula. E o sono ele é importante para fazer autofagia, para modular citocinas, para modular neurotransmissores, para fazer modulação de cortisol, para fazer pulso de GH, para você manter e aumentar a massa muscular. Por que é tão importante sono para aumentar a massa magra? Porque é o momento que você faz pulso de GH, hormônio de crescimento, para você manter, aumentar a massa muscular. Então, tem que ter um sono. E uma coisa muito importante, gente, a gente fala muito de quantas horas tem que dormir. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é como está a nossa frequência cardíaca no sono. Frequência cardíaca no sono. É tão incrível esse dado, isso impacta tanto no nosso recover, no nosso descanso real, no quanto a gente está realmente fazendo um recuperativo. Porque imagina o seguinte, uma frequência cardíaca de 40 a 50 é o sonho, é o que deveria. É o que deveria. Aí se você olha a sua frequência cardíaca, todo dia está 60, 61, 65, 70. O que está acontecendo? Você não está fazendo seu recovery adequadamente. Por muitos motivos. Por que essa frequência cardíaca está tão alta no sono? Será que você não está ficando muito tenso durante o dia? Será que não está faltando cardio, exercício cardiovascular durante o dia? Por que atleta tem frequência cardíaca de 38, de 40? Porque eles fazem muito cardio, muito esforço. E à noite é o momento em que o corpo se adapta. Isso é uma adaptação fisiológica. Logo a pessoa vai medir quanto é que tá de noite. Aqui, ó. O ring. Ele vai lá e vai te mostrar a sua frequência no sono. Isso é uma forma viável de se fazer isso. Dá pra fazer isso no Apple Watch, dá pra fazer isso no Whoop, em tudo. Eu particularmente não gosto muito de dormir com coisa no braço, então não consigo. Pra mim esse anel me incomoda zero. Então eu durmo com ele e eu fico de olho na minha frequência. Olha, eu tenho paciente que é jogador de futebol que tem a frequência cardíaca de sono de 38. Eu falo, nossa, você morre diariamente e ressuscita de manhã. Isso é incrível. Isso mostra uma adaptação fisiológica maravilhosa. Maravilhosa. Eu pego as coisas dele e eu fico muito impressionado com o teu sono. Eu peço pra eles, me manda a semana inteira e dá print aí da tela, deixa eu ver a tua frequência. Ou faço uma tabelinha lá que ele vai alimentando, eu vou vendo, uma tabela colaborativa. Aí eu falo, por que isso aqui tá ruim? Melhora esse cardio, melhora isso, melhora aquilo. Perceba, você começa a fazer mais cardio, meia hora, 40 minutos, ou não tem esse tempo, 15 minutos de tiros, 20 tiros, você vai perceber que ao longo do tempo, a sua frequência cardíaca no sono, ela fica mais baixa. Por quê? Porque você tem, é o rebote que se faz, é uma adaptação fisiológica que você fez ao que você estimulou durante o dia. Então, a gente fazer uma higiene do sono é para isso. Você toma uma coisa que vai te deixar mais relaxado, que vai... que a gente fala, não fica usando tela, não fica isso, aquilo. Não é só por causa de melatonina e de outras coisas. É por um todo que às vezes a gente descuida. E a frequência cardíaca é um dos indicadores que a gente tem que olhar. Não só a quantidade de sono REM, de sono profundo, de sono leve, mas também ficar de olho nesse marcador. O fim de semana é o maior inimigo da dieta? Para algumas pessoas sim, né? Pra ti Coleta?
As pessoas, sim, mas isso é a vida. Isso é vida. Tu é favorável às mulheres fazerem reposição hormonal depois de que idade? É favorável sim ou não? Ou tudo depende de cada um? Ou vamos usar o que eu uso nas pesquisas, né? O pessoal discute bastante pesquisa eleitoral, que é ou um tá pra cima. Mas eu sempre falo o seguinte, vamos ver a média aí, a média. Na média, tu é favorável às mulheres fazerem reposição hormonal e aos homens também? Qual a tua posição? Sim. Na média, sim. Existem contraindicações? Sim. Cada caso tem que ser avaliado. Mas a maioria vai ter benefício. Qual é o problema? Dose. Então, o profissional tem que ter a perspicácia para entender qual a via, qual a dose e o que vai ser utilizado. Mas na maioria dos casos vai ter benefício, sim. Tanto homem quanto mulher. Tanto homem quanto mulher. Para que você vai ter uma sobrevida depois dos 60, 65 anos? A gente está falando de health span e não de life span. Life span é quando você vive. Mas que adianta você viver 90 e a partir dos 60 anos você tem que tomar um monte de medicamento e ter uma sobrevida, né? Tomando 5, 6, 10, 12 medicamentos por dia. Então o que a gente busca é health span, independentemente de quanto a gente viver muito bem. Sem o advento de tanto remédio, de tantas coisas que eu vejo as pessoas tomando. Então, muitas vezes, né, uma reposição hormonal, ela vai devolver para aquela mulher, para aquele homem, vitalidade, vigor, concentração, autoestima. Ah, não, mas eu tenho medo. Tá. Medo de fazer reposição hormonal você tem, mas medo de ficar com essa insulina nessa altura, nessa glicemia nessa altura, essa hemoglobina glicada nessa altura, esses hormônios horrorosos, sem libido, com acúmulo de gordura abdominal, sem dormir, irritado, chorando. Aí pode. Aí você não tem medo. Então, procure auxílio profissional para ajustar dose, para ajustar a via que isso vai ser feito. Isso vai dar um corte de milhões de views. Viu, Paiva? Ô, doutor, tu prefere viver, na tua opinião, pra ti, Tá. tu prefere viver 10 anos a 1000 ou 1000 anos a 10? Talvez 10 anos a 1000. Voltando, quem é a pessoa mais inteligente que tu já conheceu? Meu filho, Ricardo. Não pode Não pode familiar. Essa pergunta é pra todo mundo. Nossa, ele é muito impressionante. É uma coisa assim, me choca. É um negócio... Eu falo, filho, como que chamava aquele guia lá que levou a gente lá em Dubai, não sei de onde? Fulano de tal. E como que eu não sei o que... Tudo. Por isso que essa pergunta não vale parente. Então, uma pessoa mais inteligente Pessoalmente. Pessoalmente... Não é aquela... o Sócrates. Tá, mas são vários. Mas eu vou te falar um que eu acho... Você tem que falar... Essa pessoa pergunta genial. é aquela que tu lembra... A primeira pessoa que tu lembra... Já tá aqui na minha frente. Guilherme Benchimol. É diferente mesmo. Muito, muito. Uma pessoa muito rápida, muito inteligente. Por sinal... Doutor Guilherme, você está devendo a visita aqui junto com o João Fonseca. Guilherme é meu paciente. E eu trato ele como atleta. Ele é atleta. Ele tá atleta agora. Ele não era. Ele era do shopping. Ser fitness hoje garante saúde aos 50? O que você chama de ser fitness? O que é fitness? O que é ser fitness pra você? Eu quero ver a tua visão de fitness. O que é fitness? Alguém que faz academia todos os dias. Vai ajudar muito. Muito, 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 muito. Então, fazer exercício diariamente não é algo se der. É uma necessidade básica. É remédio. Exercício, remédio. Se você perguntar para mim, Luciano, me fala 5 coisas que você... 3 coisas que você... desse universo fitness saudável que você faz e que você não gosta. Primeiro, musculação. Odeio. Eu também. Faço todos os dias, de domingo a domingo. Também, cara. Sem reclamar. Aí eu vou criando mecanismos para ficar melhor. Como? Música. Não gosto de ar-condicionado na academia, aquilo me dá sono. Abro tudo, boto uma música boa, crio um ambiente bacana. Treino em casa. É mais limitado que uma academia, óbvio, mas eu consigo fazer com prazer. Ô, doutor, eu gosto de trazer coisas aqui construtivas para nossa audiência que está sentada no sofá assistindo no YouTube agora, que é uma grande parte da nossa audiência. Ou está malhando ouvindo nosso podcast. Todo mundo que está malhando ouvindo nosso podcast, comenta aqui. Eu estou malhando. Hashtag eu estou malhando.
Só que chegou uma mulher no aeroporto, né? Eu tava embarcando e ela veio assim: oi, posso tirar uma foto? Aí os filhos: quem é, mãe? Tipo, ninguém conhece, é abaixo de 35 anos. Deixa eu... como é que a pessoa que tá sentada no sofá nos assistindo agora e já tá meio velho, já tá meio rengo, já tá... Como é que a pessoa sai do 0 pro 1? Como é que ela dá o start? Uma vida mais saudável? O difícil é começar. Porque grande parte do que fazer ela já sabe. Começa. Escolhe alguma coisa que é possível fazer ou agora ou já amanhã de manhã. O que é possível fazer? Dá para começar a fazer uma caminhada. Começa uma caminhada. Dá para fazer dá para andar de bike. Dá para ir numa academia que tem aqui na frente da minha casa. Não precisa ir na melhor academia, com o melhor personal, com isso, aquilo. Se não faz parte do teu universo. Então, começa. Faz alguma coisa que você consegue começar amanhã. Pensa agora. O que consigo fazer amanhã? Caminhar. Então, começa. Mas deixa eu dar meus 5 centavos aqui. Se tu tem condição, caro e com hora marcada. Caro e com hora marcada, tu vai. Se doer no bolso. Se é caro e com hora marcada, tu vai. Ô, doutor... Se dói no bolso, vai mesmo. A genética... Caro e com hora marcada resolve o problema da academia. A genética é uma coisa meio cruel, né? Às vezes a pessoa nasce feia e não tem muito conserto. Mas não existe mais gente feia. Existe pessoa sem shape. Porque tu vê que uma pessoa é feia, com shape ela fica mais bonita, não concorda? Concordo demais. Absurdamente. Você não é feio. Você só não tem o shape. Consultas @Luciano. Só Então, Luciano, tá? Não é Luciano Bruno, @Luciano. Exatamente. Nossa, esse arroba é top, hein? De milhões, não é? Porra. Porque as doenças autoimunes atingem muito mais as mulheres. Mas só uma pergunta, você sabe que isso aí entrega a minha idade, né? Como alguém consegue fazer um @Luciano, ou seja, eu sou dos primórdios do Instagram? É só ter contatos na presidência Ou do então Instagram. o @Luciano estava desativado há muito tempo e a meta brasileira... aqui tem Conexões. Me deu de presente por mérito. Deixa eu só- Mérito. deixa eu só- Meritocracia. Deixa eu só voltar à pergunta do corte. Vocês estão me atrapalhando, vocês dois, por favor. Por que doenças autoimunes atingem muito mais as mulheres? Muitos motivos, tá? Isso aqui já daria uma pauta de um outro podcast. O que acontece? Doença autoimune é quando existe um desequilíbrio em que o nosso próprio sistema imunológico começa a combater alguma parte do nosso corpo. Pode ser uma artrite, pode ser uma tireoidite Hashimoto, pode ser uma espondilite anquilosante, X. O que acontece? A doença autoimune tem um fator emocional que pesa muito e é químico. O emocional é químico. A gente fala emocional, a gente pensa, mas como? É só pensar quimicamente o que é o emocional. Então, o emocional ele pode aumentar a expressão de citocinas inflamatórias, diminuir a expressão de enzimas antioxidantes que vão controlar a inflamação. Então, primeiro ponto, emocional. Segundo, oscilações hormonais. Também isso impacta muito. A microbiota intestinal, os hábitos, tudo isso vai impactando muito. Porque assim, e eu vou dizer para vocês, arrisco dizer que grande parte disso é a forma com que a pessoa consegue gerir o fator de estresse. Isso é fato, é clichê, mas é real. O que o cérebro não resolve, o que o corpo não resolve, o cérebro transforma em doença. Então, a gente tem que digerir as nossas emoções de forma realmente eficaz, porque para começar uma explosão de citocina inflamatória, porque você tem uma descarga química de uma emoção não bem controlada, você já prestou atenção em quantas mulheres e homens tem uma série de dificuldades, entre elas a doença autoimune, depois que sofre o divórcio, depois que perde uma pessoa muito importante na vida, quando está com problema no emprego, quando está com questões emocionais, dispara uma dermatite que vai se tornar uma outra coisa, ou alguma inflamatória intestinal, quantidade de pessoas com doença de Crohn, com síndrome do intestino irritável, com as inflamatórias intestinais, que isso impacta absurdamente na nossa microbiota, na sinalização, na forma com que a gente estimula proteínas que vão deflagrar a resposta inflamatória. Então, esses talvez sejam os principais fatores. Olha, gente, eu faço isso há muitos anos e o que me projetou profissionalmente foi a doença autoimune. A forma com que eu tratei a doença... Eu tenho duas autoimunes. Eu tenho espondilite anquilosante e tenho tireoidite Hashimoto. Isso aí me derrubou uma época da minha vida. Me derrubou. Eu falei, gente, eu não vou chegar aos 40.
Eu tinha 20 e poucos anos quando eu descobri isso. Eu não tinha uns 40. Como assim? Eu nunca nem briguei com ninguém. Eu levar sei lá, pra mim era um castigo. Que é isso que aconteceu comigo? E aí quando eu fui entendendo, eu falei, pra lá, tem muita questão aí que tá fora do lugar. E foi quando eu montei, sabe quando você monta um roteiro da sua própria vida? Eu falei, eu tenho que mudar muita coisa, meu estilo de vida, isso, aquilo. Teve um momento que eu tava com 4 derrames articulares, tava super mal. E aí quando eu fiz a virada de chave, as coisas começaram a melhorar, senti menos dor, sentisse menos aquilo. Como eu já era profissional e já ensinava isso para muito profissional de saúde, as pessoas começaram a me conhecer e falaram, eu também quero esse tipo de tratamento, eu também quero não sentir dor, ou quero sentir menos dor, não quero tomar tanto remédio. Isso me trouxe uma projeção profissional muito grande. A doença, eu gosto daquela música Pain, you break me down, you build me up. Então a dor quebra, mas ela reconstrói. Eu venho assim da pior dor que existe. Eu me lembro que 3 horas da manhã eu passava na conveniência, comprava um monte de gelo, porque eu sabia que eu tinha que entrar eu saía do trabalho, passava na conveniência, enchia o porta-mala de gelo, que eu sabia que 3 horas da manhã eu tinha que colocar na banheira todos os dias, porque eu não conseguia dormir de dor. Minha mãe não fazia isso. Hoje eu não tenho nada, não tenho dor, nada me incomoda. Eu monto todos os dias, acordo 4h30 da manhã, monto 1 hora, um cavalo alemão num trote doído ali, com 0 dor. Nunca imaginei que eu fosse fazer isso. Meu sonho era falar, eu vou conseguir fazer um esporte em cima de um cavalo. Isso assim, mas era impensável para quem tem espondilite anquilosante. Impensável. E eu vou todos os dias. O povo fala assim, Luciano, por que você vai todo dia montar? Porque talvez foi o maior desafio que eu tive na minha vida em relação ao meu corpo, a condição que eu tinha ali atrás. E eu vou dizer para vocês, tudo tem um jeito. Tudo dá-se um jeito. Eu não sei qual, mas alguma coisa melhora. Muita coisa não tem cura. O que me afligiu, que me trouxe essas condições não tem cura. Hashimoto não tem cura. Espondilite não tem cura. Mas há muitos anos eu vivo como se não tivesse nada disso. Por isso que eu sou regrado. Ali atrás, tem uma marmita. Quando terminar aqui, eu vou sentar no meu cantinho, vou comer minhas coisas. Já fiz muito exercício hoje, vou dormir cedo. Percebo que se durmo tarde, acordo no outro dia rígido, com muita dor na sacroiliaca. Se eu passo muita raiva, eu termino o dia com muita dor. Então você entende as pequenas coisas que a gente vai fazendo que são inegociáveis. Então a doença autoimune, hoje, ela é algo que a gente entende melhor. 30 anos atrás era uma sentença de morte. Hoje a gente entende muito mais como fazer modulação inflamatória. Pessoas com artrite reumatoide que não tem mais dor. Pessoas com esclerose múltipla que tem muito menos espasmo. Pessoas com tireoidite Hashimoto que não tomam medicação. A gente está num momento em que a gente tem muitas soluções. Só que nunca se teve tanta doença autoimune igual agora. Primeiro, melhorou o diagnóstico. A gente já sabe, muita coisa sabe o que é. Não é só porque aumentou em números, mas porque melhorou o diagnóstico. E segundo, toda essa dificuldade que as pessoas têm de gerir o estresse. As pessoas têm muita dificuldade de fazer gestão de estresse. A gente tem que... sabe a frase de vó, que não tem remédio remediado está? O povo não sabe levar isso... Verdade. Levar isso para a vida, sabe? Não, parece que tem que sofrer, parece que tem que arrumar um problema, parece que tem que ter alguma coisa. É tão mais leve a gente estar aqui de passagem, não é? É tão rápido a nossa passagem aqui, a gente vai ficar, às vezes, querendo coisa demais, ou às vezes se preocupando com o que não faz o menor sentido. Você pode ter certeza que isso vai ajudar a diminuir esse citocina inflamatória. Ô, doutor, uma taça de vinho por dia faz bem? Não. Nada de álcool por dia faz bem. Então, o que significa uma taça de vinho? Todo dia álcool. Álcool todo dia não é bom. Ah, Luciano, e uma taça de vinho no final de semana faz bem demais, porque você vai ficar feliz. Você vai rir lá com quem você tá. E no outro dia a gente dá jeito. Essa é a graça da história. O povo vai sair de férias, né? De final de ano, de Natal, Ano Novo, e volta. Nossa, Luciano, eu engordei, eu comi demais. Falei, que bom, parabéns. Você tá vivo, e por isso que eu tô aqui. Vamos agora ajeitar as coisas. Vou te ensinar a mexer com essas... ter uma relação boa com a comida. A minha função maior não é a pessoa emagrecer ou ganhar massa. Não, é ter uma relação boa com a comida e consigo mesmo. Então eu tenho que ensinar as pessoas a ter uma boa relação com comida.
De verdade, eu como o que eu quero, mas é o botãozinho que eu falei pro Ferri. O botãozinho de suficiente tem que apertar. E a gente tem que aprender a achar onde é que ele tá. Ô, doutor, tu é vegano? Não conseguiria. A gente tem um pra ele. A Minerva Foods vai te dar um presente, vai te levar Nossa, vai te dar um patrocinador. churrasco. Mas eu teria que ser vegano pra ganhar o presente? Se tu fosse Se vegano, fosse vegano, tu não ganharia o churrasco, né, cara? Ah, opa! Mas Olha vou aqui, fazer ó. agora. Vamos ver o que a Minerva Foods separou aqui, ó. Uia! Costela bovina. A gente é viciado em churrasco. Esse fraldinha Esse aqui é Red. muito gaúcho, assado de tira. Ó, meu amigo Vitor Sorrentino. Ó, aqui, ó. O Vitor Sorrentino fez esse tem aqui um pra mim quando Tibone eu fui na casa também. dele. Não, Vitor Sorrentino é Tem uma craque. bisteca fiorentina também aqui pra você Maravilhoso, fazer. na maravilhoso. Amei. Vocês são presentes? Caramba. Uia, mas que presentão! Minerva Vocês Foods. são presentes aqui. Ó, Aí Minerva sim, Foods Em breve, leva o todo Longa o kit Vida do Podcast. churrasco. Esse aqui é meu? Tudo o kit de Longa churrasco Vida, aqui. aqui não são brindes, são presentes. Gente, mas isso aqui eu tenho que mostrar. Não, eu tenho que me exibir, desculpa. É legal. Olha essa tábua. Um grande beijo para a família Queiroz. Alô, Edson Ticle. Ó, eu sei que tu não usa IA nas tuas consultas. Quem mas tu falou pode que usar não? pra muita coisa. Não tem como não usar IA. Ah, então você usa. Claro! Um grande beijo para a Adapta. Agora você vai usar a IA da Adapta, que são todos os modelos Incrível, combinados. incrível. Eu já vendi o patrocínio na Adapta ontem lá pro Longa Vida Podcast. Em breve, o podcast de longevidade do Brasil. E também W a Shirt. W Shirt, nossa Camiseta parceira. oficial da Faria Lima. Meu Não, Deus! são lindas as roupas da W Shirt. Eu tô muito Faria Limer. Não, tu vai ver essa aí. Abre aí. Que linda! Vocês me deram antes, que eu vesti Cara, eu ela. odeio- Se você tivesse me dado essa camiseta antes, Cara, eu ia fazer esse podcast com ela. A qualidade do produto é maravilhosa. Eu odeio esse plástico, cara. Gente, olha o toque dessa camiseta. Esse Não, plástico. sério, real. O cara não vender. Algodão Super Pima, a melhor camiseta do É ou Brasil. não é, Renata Vick? Eu Isso amei. é pra não vender, né? Botar nesse plástico é pra não vender, né? Eu amei. Viu, seu Pedro Guilherme? Não é, pra ficar dobradinho e bonitinho. E uma super caneca do podcast pra você Ui, é levar pro seu nóis. escritório, pro seu consultório e mostrar É o pros clientes que podcast você das pessoas esteve mais aqui relevantes do Brasil aqui. Não é brincadeira, não. no podcast que mais cresce no Brasil. Ainda não o maior, Ainda não, mano. mas de longe o melhor. De longe. Não tem nem larga na concorrência. Agora vai ter concorrência aqui. Mas se você tá Mas assistindo. em outro segmento de saúde. Mas se você tá assistindo esse episódio já faz um ano, você já percebeu que já é o maior do Brasil, né? Deixa eu dizer pra você, se a gente contar os cortes de terceiros, a gente acha que a gente bateu quase 1 bilhão de views no último mês. Uau. 1 bilhão de views. Uau. Se contar os cortes de terceiros, que a gente não consegue controlar as 300 páginas que pegam o nosso conteúdo e fazem cortes infinitos no TikTok, no Instagram. Tem página com 200 mil views que dá 20 milhões de views com só corte nosso. A gente nem Uau. sabe o que é, não controla. Nas nossas redes, 200 milhões de views, 45 milhões de pessoas em dezembro Parabéns. de 2025. Doutor Luciano Bruno, Muito o obrigado. nutricionista dos nutricionistas. Gostou dessa, hein? Gostei. Eu sou bom marqueteiro. Um grande beijo a todos. Se você odiou esse podcast, grupos de WhatsApp, da família, dos amigos e dos amigos de trabalho. Queria agradecer demais a melhor audiência, a mais qualificada do Brasil, no podcast dos formadores de opinião. Um grande beijo a todos. Até o próximo Café com Ferri. Um beijo pra turma da Minerva, da Adapta, da W Shirt. E se tu tá desconfiado ou insatisfeito com a tua carteira de investimentos, Agora é Brasil Elf. chama a turma da Brasil Wealth que eles vão analisar pra ti sem compromisso. Fechado? Grande beijo a todos. Link na descrição do vídeo. Um beijo. Até a próxima quarta-feira às Deixa eu dar os 19 recados horas. finais, @Luciano no Instagram. Recados finais. Se você Se você quiser assinar os produtos do Luciano e fazer uma consulta, como é que o cara te acha? Tá tudo no Instagram, @Luciano. Se você assistiu esse episódio e já tá com, Se você tem dinheiro, tá com saudade se você é de pobre, mim. não consulte. Não Tá com marque. saudade de mim, vai lá no @Luciano, que eu tô lá todo dia, eu sou incansável. E se você me odiou, vai lá pra você passar uma raivinha todo dia, porque eu sou muito presente ali naquele Instagram. Grande beijo a todos, até o próximo Café com Ferro, podcast que mais cresce no Brasil. E quando você ouvir o estalo, você sabe de longe o melhor. Ainda não, 1 hora, em breve também 1 hora podcast. Nos siga no YouTube, no Spotify, em todas as redes. Um beijo e até a próxima Beijo, quarta-feira. obrigado, gente.